comecei a modelar com 15 anos de idade. Minha mãe sempre me levava pra tudo, meu pai me apoiava, pagava book, pagava o que tivesse que ser. Até fez algumas sessões de fotos, desfilei ali pros lugares locais, fiz alguns comerciais pra TV local da cidade e até saí no outdoor de uma loja daqui da nossa cidade. O que era assim, famosinha, não era muitos seguidores, mas eram seguidores. Então, as marcas me chamavam, me convidavam, tudo muito ali na minha cidade mesmo. Até que uma loja convidou a gente para uma inauguração que ia ter de uma franquia no shopping. Convidou várias outras criadoras de conteúdo que tinham a mesma quantidade que eu de seguidores, mais ou menos o mesmo nicho. E eu sempre tentava, né? Eu não sabia editar, não sabia fazer as coisas, mas eu tava ali me arrastando e tentando aprender. Lá eu conheci mais algumas garotas. E assim, como meu pai trabalhava numa seguradora, essa seguradora patrocinava alguns eventos. E acabava que todos os eventos que tinha, o meu pai arrumava os ingressos pra mim, pra eu ficar junto com os artistas, backstage, essas coisas. E ele e a minha mãe sempre me acompanharam, sempre foram comigo, sempre tive essa vida. Fiz amizade com essas meninas. E essas meninas começaram a ser convidadas para os lugares que eu ia, porque eu convidava elas pra ir comigo. Nisso, eu acabei fazendo amizade com elas também. E quando elas também vinham, tinham uma não, mas a outra até que tinha uma condição de vida um pouco melhor, ela também podia proporcionar coisas boas pra mim. Enfim, não era nem sobre dinheiro, era sobre acesso, sobre contato. Até que uma dessas meninas foi convidada pra ia ter tipo um Miss e Mister da minha cidade. Ia ter um desfile numa loja muito grande, ia ser uma festa, a loja tá fechada, várias pessoas. E aí, como eram juvenis, tipo, os modelos decidiram chamar os jurados também, que eram jovens. E aí convidou eu e essas outras duas amigas que nos conhecemos no shopping, para nós três sermos os jurados da festa. O que eu pulei de alegria, pulei de felicidade, porque nós três éramos, tipo, eu me considerava modelo, elas eram criadoras de conteúdo, influenciadoras, mas entramos as três como influenciadoras. Elas eram maiorzinhas, inclusive uma delas já tem mais de 100 mil seguidores, né? Agora eu e a outra não. Eu sou a que menos tenho seguidores, mas isso nunca me atrapalhou em nada. Fomos para ser juradas desse desfile. Quando nós chegamos lá, nesse desfile, foi muito engraçado, porque tinha lá nosso nome, todo mundo bateu palma, assoviou, chamaram a gente entrou, uau, juradas, eu tava me achando, aquela coisa toda, muito legal. Sentamos, começou o desfile. Não tinha muito critério não, tá? Não tinha muito critério, não era aquela coisa assim, vocês precisam votar. Não, deixou a gente muito livre. A gente já chegou, sentou e começou o desfile, foi. Não explicaram nada, não deram regra nenhuma. O desfile começou, passou a primeira etapa, algumas meninas foram eliminadas. Antes mesmo da gente acabar a primeira etapa, começaram a vir pessoas atrás, queria ver o que a gente estava anotando, queria ver o que a gente estava fazendo, queria ver o que a gente estava escrevendo. E aí, beleza. E eu tinha anotado o nome de uma menina errado. Eu anotei o nome de uma e coloquei a pontuação da outra. Só que como era só no primeiro desfile, eu percebi isso quando foi a segunda rodada, porque a segunda rodada falaram o nome dela, aí eu vi que eu tinha trocado, inverti as pontuações. E aí eu inverti as pontuações porque eu vi que tinha dado errado, risquei o nome, escrevi de novo, falei, não, deixa eu escrever certo pra não me perder no final. Vai, papo vem, chega uma mulher do meu lado e fala assim, por que o nome dessa aqui tá assim e esse aqui tá assado? E aí, tava no meio do desfile, eu falei, olha, eu tô no meio do desfile agora, acho que não é hora de falar sobre isso. A mulher, não, mas não pode, não tem como, tal, essa menina que essa aqui tem que ganhar. Aí eu falei, tá, a gente vai assistir até o final pra gente entender melhor, né? Beleza, foi indo. Segunda rodada, as meninas vieram, aí foi enxutando a quantidade de meninas, né? E ficaram para a final 4 meninas em especial. E tinham duas que eu e as outras duas amigas tínhamos gostado muito delas. E elas eram totalmente belezas diferentes. Uma tinha o cabelo afro, era preta e tinha os traços muito marcantes. Já a outra tinha um estereótipo mais princesa da Disney, cabelo liso, mais loirinha, do olho claro, branquinha, mas as duas eram muito lindas. E modéstia à parte, a preta, gente, ela tinha uma postura quando ela andava muito de modelo. Eu, que já tinha feito curso de moda, eu que já desfilei, eu que já tinha tido fotografia, olhava pra ela e via, gente, ela é uma modelo nata. É o jeito que ela balançava o braço, a postura da cabeça dela, sabe? Que a gente tem que manter assim o queixo em pé, o jeito que ela parava, que ela andava, que ela interagia, a simpatia, dava pra sentir a simpatia no rosto dela, na expressão facial dela. E nitidamente ela era a minha favorita, e não só minha, como das outras meninas também. E aí, quando chegou ali na segunda etapa, pra ir pra terceira etapa,
O pai dessa menina veio, e eu só descobri que era o pai porque ele começou a discutir e começou. Aí ele chegou no ouvido e falou assim: eu dou 5 mil reais para cada um de vocês, para minha filha ser vencedora desse evento. Minha filha não pode perder, ainda mais assim. Falei, assim como? E eu pensando assim, mas quem que é a sua filha? Aí eu olhei assim, e a gente não dava muito moral. E eu peguei e falei pra menina do lado, tá, mas quem que é a filha dele? Ele é essa aqui, ó, é aquela loirinha ali, aquela ali é minha filha. E assim, ela já ia passar pra segunda fase. Ela já ia pra final, sabe? Pra terceira fase, no caso. Ela já ia pra final. A branquinha e a pretinha. As duas iam pra final, sabe? Por quê? Porque eram as duas que mais realmente desfilaram bem. Eram as duas mais bonitas, eram as duas que tinham potência. E a filha dele tinha um potencial pra ganhar. Ela desfilava bem, ela era bonita, ela era simpática também. Mas a energia que a outra entrava no palco, o jeito que ela andava, as pausas que ela dava, parecia que ela já entendia de moda também. A outra estava mais tímida, desfilou com a mão na cintura, às vezes dava pra ver que ela estava um pouco com vergonha, e aquilo tirava um pouco do brilho dela, sabe? Que ela poderia ser mais. Só dele oferecer os 5 mil reais, a gente já ficou assim, coçando a cabeça. Por quê? Porque a gente já ia colocar ela do outro lado, entendeu? Só que ele queria dar o dinheiro se ela ganhasse. E ele tava atrapalhando a gente. E de cá tinha outras pessoas. A mulher que falou com a gente no começo, ela não era nem da branquinha e nem da pretinha. Ela era já do... E os pais começaram a ficar atrás da gente, querendo comprar a gente pra gente poder colocar os filhos deles no poder. Sabe, dar o voto de confiança. A única pessoa que não foi ali tentar comprar a gente foi a mãe da menina pretinha, entendeu? Ela não... Gente, eu tô falando pretinho, eu acho lindo, tá? Não é expressão racista, não. É porque eu amo mesmo e é uma forma de eu falar. E como ela era criança, então eu tô me expressando assim. E a mãe dela foi a única que não chegou ali, que não tentou comprar a gente, que não tentou falar nada. E a gente começou a ficar muito desconfortável, né? Aí, na hora de passar pra final, tinha que passar duas, começou a virar uma briga. Menina, de repente, uma mãe agarrou no cabelo da outra e as duas começaram a discutir, começaram a se bater e começaram a falar que a gente tava se vendendo. E aí o povo que tava assistindo, todo mundo pensando que a gente tinha alguma coisa a ver com aquele barraco que tava acontecendo, a gente não tinha nada a ver. A gente tava aqui decidida que a gente não ia se vender, que a gente ia até o final e tudo. E as mães querendo comprar a gente. A gente ia colocar pelo menos uns 10 mil no bolso se a gente tivesse aceitado o dinheiro de cada um dali, sabe? Aí a gente ficou sem saber muito o que fazer. Aí a gente decidiu, o cara que tava organizando, o organizador, a gente chegou nele e falou assim, olha, tá muito difícil, porque os pais têm acesso a gente ali, eles estão querendo comprar e não tá legal. Pode tirar eles dali, a gente ficar sozinho e parar com isso, porque, pô, a gente tá lembrando que nós éramos jovens também, a gente não tinha potência contra os pais, né? Se fosse meu pai e minha mãe ali atrás de mim, seria ótimo, porque eles iam brigar com eles, falassem, deixa minha filha ser jurada em paz. Mas eu tava sozinha, com as minhas amigas, né? Uma coisa um pouco mais madura. Enfim. O organizador do evento vira pra mim e fala assim, não, mas deixa eu te falar uma coisa. A única pessoa que você tem que dar moral é pra aquele cara ali, ó. Aquele que tá de camisa xadrez. Ele é um dos patrocinadores do nosso evento. Ele investiu uma grana aqui. Então, assim, a gente espera que a filha dele, né, seja uma finalista. Seja uma finalista é ser uma ganhadora? Não. Ele falou ser uma finalista. Gente, eu entendi muito bem, ser uma finalista. Ele não falou ser a ganhadora. Então eu entendi que ela tinha que ir pra final porque ela era patrocinadora. Mas aí a gente volta que a filha desse patrocinador é a branquinha que já ia pra final. Não precisava de nada daquilo, não precisava nem do pai oferecer dinheiro, nem do organizador falar nada. A gente ia passar ela pra final de qualquer jeito. Resumindo, tiraram as duas mães que estavam brigando, barraqueiras da festa. O pai ficou um pouquinho mais pra trás, porque a gente pediu pra ele ficar mais pra trás, até porque se a filha dele ganhasse, se ele tivesse aqui atrás nitidamente, todo mundo saberia que ele comprou e ela não ganhou porque ela mereceu. Ele deu uns passinhos pra trás, mas ficou ali. Nervoso, porque a filha dele estava competindo. Resumo, passamos a filha dele e a outra menina, com o cabelo mais afro. E aí, foi a grande final. Aí elas tinham que ir lá pra dentro, trocar de roupa, porque o primeiro, elas fazem com um vestido de princesa. O segundo, elas fazem tipo de maiô. E o terceiro, ela faz tipo com vestido de gala, de festa, que não é com aquela armação do primeiro, mas é um vestido de festa também. Mas já é pra receber a coroinha. E as duas entraram. E assim, foi nítido o tanto que a menina foi incrível, a outra, sabe? Ela foi incrível, ela foi maravilhosa ali. Todo mundo batia palma pra ela, todo mundo assoviava. E eu também, eu tava em êxtase, eu queria gritar por ela, mas como jurada a gente tem que só sorrir com os olhos, né? Eu ficava assim,
sorrindo com os olhos pra ela, eu e as meninas. Mas ela não, a gente não podia curtir junto com ela. Ela fez o desfile. Aí veio a filha do cara, do jurado. E o jurado assim, cutucando a gente, o jurado, é minha filha, é minha filha. Ela veio, sabe? Deu aquele passinho mais sem graça, parou no meio do caminho. Não teve aquele vapor inteiro que a outra teve. Resumo, demos a coroa para a menina preta do cabelo afro. Ela venceu. Cara, foi muito bizarro quando ela venceu. Porque quando o cara anunciou que quem tinha ganhado era a outra e não a filha do cara, o cara começou a fazer um barraco no meio da festa, começou a falar que ele tinha colocado dinheiro, começou a falar que isso era um absurdo, que era pra filha dele ganhar, ou seja, ele começou a anunciar pra todo mundo que o desfile foi comprado, que na verdade o desfile tinha sido pago pra ela ganhar, que ele patrocinou, que essa era a troca. Ele começou a falar o nome de um cara que é muito famoso na nossa cidade por fazer evento, que ia acabar com a carraça desse cara, porque esse cara tinha mentido pra ele, tinha pegado o dinheiro dele, tinha enganado ele, que quem tava levando a coroa era a menina. E a família da menina super simples da ganhadora pegou a coroa, pegou a filha, foi fazer a sessão de fotos, vieram agradecer, tiraram foto com a gente. Aí de repente todo mundo que tava na festa começou a vir olhar o papel dos jurados, começou a falar, aqui ó, o meu papel que eu tinha confundido as modelos, começaram a achar que porque eu risquei o nome, porque eu dei pontuação pra eu tinha sido comprado, não, aqui eu tenho certeza. Aí começaram a inventar que aqui eu tinha recebido 2.000, aí o outro foi leilão, me deu 5, e não foi nada disso, eu não fiz nada disso, não passei em momento algum, eu aceitei dinheiro de ninguém. E aí começaram a falar que sabia que o cara tinha comprado, mas de certa forma, foi muito engraçado. Porque aí a menina que ganhou, a vencedora, ela saiu com brilho nos olhos. A mãe dela ficou incrédula, porque tanto a mãe quanto a avó que estavam lá nunca imaginaram que ela ia ganhar. Falaram, não, a gente entrou na competição, mas a gente falou muito pra ela não ter esperança, não ter expectativa. Porque ela era a única que tinha a pele mais escura da galera. Então, como as meninas eram todo mundo muito patricinha e muito bonitinha, e ela, por mais que também se vestia bem, a mãe se vestia bem, nitidamente, é questão cultural, entende? É questão da cultura do Brasil. Então, pela cultura do Brasil, elas já estão acostumadas a ficarem para depois, a ficarem por último, né? A não serem selecionadas para as coisas. Então, elas ficaram incrédulas, ficaram muito felizes pela menina levar a coroa. Ela levou a coroa, elas foram embora para casa delas e a treta continuou. E aí vinha gente falando, e quanto que você recebeu? E até hoje tem gente que me pergunta quanto que eu recebi, sabe? E eu falo, gente, como que eu vou receber um valor se não foi a filha dele que ganhou, gente? Se não foi ela que ganhou, a menina que ganhou não tava nem acreditando que ela ia ganhar, como que eu ia me vender? Em resumo da história, fiquei como errada. O cara falou que foi selecionado das juradas erradas, que nós éramos burras, porque a gente não tinha entendido o que ele tinha falado, o apresentador. Depois ele falou, vocês são burra? Eu falei pra vocês ainda que ela tinha que ser finalista. Eu falei, você falou que ela tinha que ser finalista. Ela foi finalista, ela foi pra final, ela desfilou na final, ela só não ganhou. Nitidamente, a outra menina tinha mais potencial, tinha mais carisma. Aí ele começou a se alterar comigo. Mas não era sobre isso, não era sobre a melhor, não era sobre quem dava mais o dinheiro. Eu falei, mas você não passou isso pra gente, até porque a gente nem tá sendo paga pra ser jurada. Então, assim, vocês estão tão errados, sabe? Porque você vendeu um desfile, você vendeu uma ideia, você vendeu uma proposta, você fez tudo desorganizado. Você, em momento algum, avisou pra gente que a gente seria juradas, compradas, que estaríamos ganhando cada uma 5 mil reais pra gente votar nessa aqui no Interesse Quem Desfile. Que a gente tinha que votar nela pra ser uma coisa orgânica. Agora não. Agora deixou a gente a Deus dará, chamou 3 jovens adolescentes pra ser jurada. A gente foi com toda a cara e a coragem, acreditando que o desfile estava sendo realmente válido, e a gente fez valer. No fundo, a gente fez valer. O que eu mais fiquei, assim, honrada e agradecida é que a gente fez valer. Foi pago, foi tentado comprar, foi tentado roubar, foi tentado enganar, foi, mas no final, quem levou a coroa foi quem realmente foi a melhor. Então, assim, o pai gastou o dinheiro, a filha ficou em segundo lugar e a gente ainda ficou como errado da história. Oi, Maquettes, tudo bem com vocês? Aí, gente, me deu um orgulho ouvir essa história, sabe? Saber que a menina venceu por mérito, porque ela foi boa, porque ela merece. Já imaginou, tirando todo
a tristeza, né, do pai, de todo mundo que botou uma expectativa e essa expectativa foi frustrada, acreditando que o dinheiro compraria a postura de todo mundo, que não foi o que aconteceu. Isso é muito legal, o dinheiro não comprar a postura das pessoas. É imaginar a cabeça dessa ganhadora, dessa princesinha que levou essa coroa, sabe? Em meio a tantas meninas lindas, em meio a mãe e a avó falando pra ela que ela não tinha potencial, ela levar pra casa essa coroa. Eu tenho certeza que isso foi um estímulo pra ela, sabe? Foi uma motivação pra ela não desistir, pra ela acreditar no potencial dela, pra ela saber que ela é princesa. E ela recebeu o cargo de Miss da cidade. Então, assim, iam ter que engolir ela, sabe? Iam ter que engolir. Uma coisa que eu não contei é que a agência que fez esse desfile dava 1 ano de contrato e essa menina, ela entrou pra essa agência, né? Foi um pouco forçado até, mas funcionou pra ela. Enfim, até gostaria muito de receber a história dessa menina, porque a história dela também deve ser linda de ter entrado nessa agência e a forma que ela conseguiu crescer, que eu espero que ela tenha conseguido crescer. Mas achei a história muito legal, muito bacana, por exatamente não permitir que o dinheiro comprasse a postura dessas jovens. Gostaram da história de hoje, gente? Deixem nos comentários se vocês também já participaram de algum desfile, como foi pra vocês, ou me manda a sua história no stories, canal de paula@gmail.com. Curta, comenta, compartilha, se inscreva, um beijo e até o próximo vídeo.